Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o encerramento do nosso trimestre, deste primeiro trimestre do ano de 2025. A nossa última lição tem como assunto Perseverando na Fé em Cristo, dentro da temática Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O texto áudio está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática nos diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Antes de prosseguirmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A introdução do comentário nos fala que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem, indevidamente, reivindique essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Primeiro tópico. Diante das heresias, é preciso perseverança. Primeiro item, os falsos mestres.
As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético, ou seja, o seu caráter de defesa da fé cristã. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis e a expressão falsamente chamada ciência. Aqui alguns leem e pensam que o apóstolo Paulo está falando contra a ciência que nós conhecemos hoje em dia, derivada de laboratórios, pesquisas, estudos, artigos. Nada disso. Aqui ciência é o grego gnose, que significa conhecimento. Então Paulo está se referindo ao movimento gnóstico, que surgiu e chegou ao clímax no século II depois de Cristo. Irineu de Leão combateu esse tal sistema na sua obra Contra as Heresias. Os gnósticos, eles pegavam várias premissas e ideias do cristianismo e deturpavam, construindo um sistema religioso paralelo que contrariava a divindade de Jesus, a trindade, a salvação e vários outros dogmas cristãos fundamentais. O apóstolo Paulo está combatendo dois dos principais grupos heréticos da sua geração. Primeiro, os gnósticos, como também combateu as heresias judaicas de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Portanto, gnósticos e judaizantes foram os dois grandes desafios que a igreja cristã teve que enfrentar naquela época. Os gnósticos ensinavam heresias e os doutores da lei, os judaizantes, eles queriam dizer que os cristãos precisavam guardar a lei de Moisés, ou seja, cumprir os rituais judaicos, praticar a circuncisão, guardar sábado, se abster de determinados alimentos e assim por diante. Fábulas judaicas pode se referir a outros ensinos do judaísmo que não estão na Bíblia hebraica. Afinal, o judaísmo ele tem vários outros livros considerados mais ou menos sagrados, como o Talmud, o Zoar e vários outros. Então, Paulo pode estar se referindo a essas fábulas judaicas, ou então aos livros apócrifos que vieram do judaísmo, como, por exemplo, um que hoje em dia está muito na moda, o livro de Enoque. Paulo, portanto, pode estar se referindo a tudo isso aí. Segundo item, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Lembrem que Timóteo viveu no meio do paganismo. Ele vivia em Éfeso, uma das cidades mais pagãs e politeístas da época. Mas em meio a tudo aquilo, ele manteve a sua fé em Deus. As perseguições são uma referência à experiência que Paulo passou na primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Encontramos esses relatos em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de alguma dessas perseguições, pois vivia na região. Sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, as perseguições que o apóstolo Paulo passou, Timóteo presenciou algumas e tomou conhecimento de várias outras. E por que Paulo era tão perseguido? Apenas por pregar o evangelho. Terceiro item no primeiro tópico, entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, é um propósito de coração, é uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Portanto, querer viver em Cristo Jesus de forma pia, de forma piedosa, é algo que vai além de uma simples escolha. É uma firme determinação que com certeza atrairá sobre nós a ira do mundo, a hostilidade do mundo. Item 4 do primeiro tópico, características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento e nem uma vez na Septuaginta, na versão dos 70. É usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador.
Essa palavra Paulo usa para os enganadores ou impostores. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso, são falsos religiosos. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, que em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Ou seja, esses falsos doutores e falsos mestres, falsos pregadores, falsos cristãos, em algum momento eles serão totalmente desmascarados e castigados. Segundo tópico: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro item: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, ou seja, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu, na nova versão, e também no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, seria uma referência natural à mãe de Timóteo, Eunice, e sua avó, Loide, ou Lloyd, em algumas traduções, e também ao próprio apóstolo Paulo. Essas foram as pessoas com quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras. Segundo item: permanecendo firme nas Sagradas Letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque ele sabia de quem tinha aprendido. As pessoas de quem ele aprendeu eram pessoas em quem ele confiava. Segundo, porque são as sagradas letras, são os escritos sagrados, é a Bíblia. Então ele poderia confiar no que tinha aprendido porque é a palavra de Deus. O que Timóteo aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Terceiro item: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Terceiro item: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego aqui usado significa inspirada por Deus, divinamente inspirada. Vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. Então, é um termo que significa literalmente soprada por Deus, respirada por Deus. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, ou seja, toda Escritura, toda ela, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Isso resolve aquela questão daquela pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas contém a palavra de Deus? A resposta é: ela é a palavra de Deus. Ela narra o que Deus quer para o ser humano. Isso também aponta para a abrangência dos seus autores humanos, dos escritores, das pessoas que foram usadas por Deus para escrever a Bíblia. O apóstolo escreve que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Portanto, isso também resolve outro reclame dos incrédulos, dizendo: mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, ela não poderia ser escrita por animais, por exemplo. Teria que ser escrita por homens. Porém, esses homens não escreveram de suas próprias consciências, de suas próprias imaginações. Eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, pode fazer qualquer pessoa sábia, entendida para a salvação em Jesus, e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então a Bíblia ela não se destina, por exemplo, a ensinar matemática, ciência, geografia, história. Ela é destinada a ensinar o que Deus quer para o ser humano, como tudo começou,
como tudo deu errado e como tudo no final vai dar certo. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. As outras religiões têm seus textos sagrados. Nos outros livros se fala de Deus, se fala da divindade, mas na Bíblia é Deus quem fala ao homem. Terceiro e último tópico: tendo as Escrituras como o fundamento. Primeiro item: autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Então veja bem que quando estamos falando aqui de autoridade apostólica, não estamos endossando os atuais autodenominados apóstolos, também não estamos tecendo considerações sobre o movimento apostólico atual. Estamos falando dos apóstolos originais levantados por Jesus no Novo Testamento. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento e da mesma forma as epístolas de Paulo, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Ou seja, nestas referências, 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25, versículo 4, Mateus capítulo 10, versículo 10 e Lucas 10, versículo 7, esses evangelhos são elevados à categoria de escrituras sagradas. As escritas de Paulo também, conforme 2 Pedro 3, 15 a 16, ele cita os escritos de Paulo como sendo escrituras sagradas. Portanto, o Novo Testamento ele é sim uma escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, têm a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade, tanto aos profetas do Antigo Testamento, como aos apóstolos do Novo Testamento. Segundo item, a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina toda a escritura é inspirada por Deus não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, como lemos em 2 Pedro 3:2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e no mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, ou seja, Pedro está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamentos. Terceiro item, o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, redarguir, ou seja, contra-argumentar, corrigir e instruir em justiça. Veja que são finalidades justamente que têm a ver com a argumentação e contra-argumentação. É o que poderíamos chamar de dialética, ou seja, você tem uma tese e uma antítese, você tem uma afirmação e um contrário. E a Bíblia, ela vem servindo para ambas as coisas, para responder ao que está errado e para ensinar o certo. A Bíblia, portanto, não é somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras. A Bíblia é para toda boa obra. Estaremos à deriva no mundo sem essas palavras, porque elas nos levam à luz de Cristo. Concluímos então que a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, não somente para a Igreja. É bem verdade que outras religiões têm seus textos sagrados, como o Alcorão, os Vedas e tantos outros livros sagrados das demais religiões. Mas a Bíblia é diferente. Ela é a única revelação de Deus, escrita para o ser humano. Ela é a fonte de nossa autoridade espiritual, para aferir nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e também para a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Podemos completar dizendo que muitas leis e regras de nações, até mesmo pagãs, elas são pautadas em princípios e normas bíblicas, o que mostra que a aplicação da Bíblia não é somente no campo religioso, mas social, econômico e em todas as áreas do ser humano. Concluímos então este nosso primeiro trimestre do ano de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias
que se apresentam com nova aparência. Na sua escola dominical, você vai aprender muito mais, na sua igreja local, na igreja da sua preferência. E se você ainda não é aluno, está na hora de se tornar também mais um, estudando a palavra do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo com o Senhor Deus. Então, felicidades a todos, na paz do Senhor Jesus, e um próximo segundo trimestre de 2025 repleto de alegrias e bênçãos na presença do Senhor. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.